Ok, na aula anterior vimos a questão dos impérios, os impérios antigos e o império do anticristo, e nós vamos continuar com esse tema hoje à noite. Deixe-me enfatizar algo. Vamos chegar aqui na folha, página 34 da apostila, e aqui no meio diz: é importante reconhecer as características principais de um império, ok? E eu já enfatizei essas coisas para vocês, mas eu acho bom voltar rapidinho para colocar essas coisas nas nossas cabeças de novo. Porque nós estamos, por exemplo, no Brasil. O Brasil é o Brasil. Não é um conjunto de vários povos vencidos por um rei. Na verdade, não existe isso hoje em dia do jeito que existia antigamente. Como, por exemplo, Adolf Hitler queria, na Segunda Guerra Mundial, ele queria não somente ter a Alemanha, ele queria Polônia e a Europa e o mundo, formando o império. Ele queria ser um imperador. E até um certo ponto ele se tornou isso. Ele era um protótipo do anticristo desse jeito. Quando você pensa no império, é um governo, ou tem um governo centralizado, com domínio sobre vários outros países e povos, ok? E nós estamos enfatizando isso porque vai acontecer de novo. E o anticristo vai surgir através disso. Tem forças armadas poderosas, usadas para dominar e manter controle de outros povos. Pessoas esquerdistas nas universidades do meu país falam que os Estados Unidos são um império. Só que a diferença é o seguinte: os Estados Unidos não ficam indo para países vencendo, controlando e mudando tudo para ser americano. Não como Nabucodonosor ou esses outros que nós estamos lendo, Alexandre o Grande. Muito diferente, muito diferente. Terceira característica aqui, tem influência religiosa, linguística e cultural sobre os outros povos. Então, quem fica vencido acaba precisando aceitar a religião, etc. E cada império é diferente. Tem impérios cujo rei ou imperador usa mais agressão, mais força depois de vencer, e outros que não. Então, essas características se encontram nos impérios profetizados: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A expectativa é que o último império mundial, antes do reino milenar de Jesus Cristo, terá elas também. E nós já percebemos, você pode notar coisas, por exemplo, na liderança da Coreia do Norte, da China, da Rússia, da Venezuela, essas ideias de anticristo nesses líderes políticos querendo ser alguma coisa, e se tiver oportunidade vão fazer algo agressivo, vão atacar. A gente viu Rússia recentemente fazendo certas coisas. Agora há um conflito entre a China e a Índia. Eu não sei se vocês notaram isso nos jornais, mas está acontecendo. E sempre tem pessoas querendo vencer outras pessoas, querendo o domínio. Então existe isso. Já há uma tensão. E a Bíblia profetiza que um dia o anticristo vai ter um império que vai vencer e vencer e vencer. Vai vencer muitas pessoas. Além disso, as profecias simbolizam os reis dos impérios mundiais como animais. Nós podemos chegar aqui em Daniel 7. Em Daniel 7, há uma visão que Deus deu para o profeta. Versículo 4 diz: o primeiro era como leão. Versículo 5, continuei olhando e eis que aqui o segundo animal semelhante a um urso. Versículo 6, leopardo. E daí chega no quarto animal, versículo 7,
E diz: depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso. Quando você lê sobre esses animais e compara com o resto do capítulo e a interpretação dada para nós, você percebe que o leão representa o império que tinha o controle na época de Daniel, que era a Babilônia. Daí a profecia disse para Daniel: depois da Babilônia vai chegar outro império, que era Medo-Pérsia, ou simplesmente Pérsia, que hoje é o Irã. Daí a profecia disse: depois disso vai chegar outro império, através do Alexandre o Grande, que é a Grécia. Por causa desse império super influente, o português tem várias palavras que vêm do grego. A arquitetura existe em vários lugares do mundo por causa da Grécia, um povo que introduziu muita filosofia no mundo, e essas coisas até hoje estão nas universidades, nas escolas, porque era um império muito influente e muito grande. Daí chegamos no versículo 7 e vemos esse quarto reino ou império, que era Roma. Só que as profecias falam que esse animal, esse império, vai se dividir, ou já se dividiu, em duas partes. A primeira parte, anos atrás, já sumiu, e um dia vai renascer, vai ressuscitar, vai voltar. Nós notamos isto em Daniel 2, em Apocalipse 17, e entre outras passagens. João, o apóstolo, no livro de Apocalipse, ele chama esse imperador, o imperador do último, desse animal terrível e espantoso, uma besta. Então, se vocês quiserem notar, aqui tem leão, animal normal, urso, animal normal, leopardo, animal normal, mas esse quarto, que representa anticristo e o império dele, é um animal terrível e espantoso. Não diz que tipo de animal que é, porque vai ser um animal tipo um conjunto dos outros impérios para formar um monstro. Daí, se vocês quiserem ver rapidinho, João, ele liga as profecias do Velho Testamento em uma cronologia mais clara, às vezes, e aqui ele fala em Apocalipse 13, versículo 1, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aparentemente, João viu algo estranho assim. Imagina vendo um animal com 7 cabeças. Eu vendo, às vezes, uma cobra de 2 cabeças ou outro animal, sabe? Mas essa aqui muito diferente, 7 cabeças, parece o dragão, que é o próprio Satanás. Cada império é diferente, alguns permitem mais do que os outros. O império dos últimos dias controlará a religião e até as vendas e compras. Vejam comigo o que acontecerá quando esse império surgir. Quando estamos no fim do fim e esse poder controla as coisas. Veja comigo aqui, Apocalipse 13, versículo 16. Apocalipse 13, 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas estamos vendo aqui a ideia de exaltar um homem, o anticristo, até o ponto de ele ser adorado. E para você poder comprar e vender, você vai ter que adorá-lo. Como? Aqui, receber essa marca. Então, no império dele, ele vai ter uma religião. A religião dele, que vai focar nele. A Bíblia profetiza em Daniel 11, que ele vai abandonar a fé ou o Deus dos pais dele. Não sei o que isso quer dizer totalmente. Eu vejo que ele vai ficar tão grande com esse império, que ele vai ficar louco com arrogância. Quem já viu alguém com poder e a pessoa muda, né? Ou alguém com dinheiro e muda? Era seu amigo, agora não é mais. O que aconteceu com você? Poder, autoridade, dinheiro corrompem as pessoas. Então aqui nós estamos compreendendo que ele vai dizer: se você quiser viver, você vai ter que me adorar. Essa vai ser a ideia. E nós já vimos isso nos outros impérios antigos. Inclusive o império que Adolf Hitler queria, porque ele entrava nas igrejas na Alemanha e conseguiu convencer os pastores a tirarem as cruzes de cima dos batistérios e colocar suásticas. Vocês já param para pensar como isso aconteceu não muito tempo atrás? Não é uma coisa só imaginação. Acontece. E a Bíblia profetiza que vai acontecer esse grande império horrível. O povo de Deus morrerá por causa disso. Vamos ver Apocalipse capítulo 20. E diz aqui, em versículos 4 e 5 de Apocalipse 20: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram quem? A besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Eu queria enfatizar versículo 4. Fato é que ele vai reinar de tal forma que durante a época vai ter pessoas que vão falar: não, eu vejo que ele está errado, e essas pessoas vão ter convicção, não vão receber a marca, vão receber Jesus. Eu não consigo explicar tudo isso, como tudo isso vai acontecer, mas ele vai falar: então você vai morrer. E já acontece hoje em dia em certos lugares, não é nada estranho. É estranho para nós porque estamos no Brasil com, graças ao nome do Senhor Jesus, liberdade religiosa. Mas vai acontecer. Os habitantes da terra no geral, porém, vão cobiçar tanto a qualidade da vida através desse império, que vão elogiar a sua mercadoria e cultura. Deus chama o império a grande prostituta. Em Apocalipse 17:1, nós vamos enfatizar isso hoje à noite. Mas diz aqui: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. O que é uma prostituta, né? Olha, uma prostituta é uma mulher que oferece algo ilícito, que a pessoa acaba cobiçando e pensa: eu quero isso, mas para ter isso eu vou ter que pecar, eu vou ter que fornicar, eu vou ter que entrar em algo
errado e imundo, algo sujo e não permitido por Deus. Oh, mas eu quero tanto. Eu quero tanto. Parece tão gostoso isso, eu quero. E a prostituta usa enganação, usa um jeito. É como por exemplo, a propaganda da TV para cerveja. Propaganda, quem viu, levanta a mão se você já viu propaganda de cerveja, levanta a mão. E quando você viu, levanta a mão, você viu pessoas bêbados no chão com vômito saindo da boca, levanta a mão. Nunca, eles não vão transmitir isso para nós. Prostituta, ela não fica na esquina pesando 300 quilos e sem cabelo e tendo barba. Não existe. Ela vai ficar a coisa mais gostosa. Ela quer atrair. Ela quer usar o corpo para atrair. E a Bíblia diz que esse sistema vai ser anticristo, cheio de blasfêmia contra Deus mesmo, mas vai oferecer tanta, qual é a palavra? Iguaria financeira, etc., que as pessoas vão falar, os reis da terra vão falar, vamos aceitar. Se precisarmos tiver escravos, se precisarmos abusar crianças, se precisarmos matar crentes, não importa, nós queremos. É isso que a Bíblia profetiza. Rubens, Rubia, bom ver vocês. Então, já existe isso, como eu enfatizei para vocês na semana passada. Você vê pessoas basicamente escravizadas na China e na África para produzir peças para os nossos celulares que nós compramos da China, etc. E outros aparelhos. Ou na Índia, que as pessoas têm mercados ou lojas vendendo coisas e chega o gringo que quer outra coisa, eles já percebem e leva o cara para trás e mostra crianças presas em gaiolas que eles vendem para esses homens. Então já existe essas maldades, essas coisas tão horríveis, mas a Bíblia enfatiza que esse sistema vai expandir nos dias do anticristo, na verdade antes dos dias e com ele, e através dele e além dele. Vai ser uma época horrível. Jesus diz que vai ser a pior época. Na verdade, Daniel profetiza isso também em Daniel 12. Então Daniel chama o império a grande prostituta por causa dos reis da terra que vão cometer fornicação com esse império. Diz aqui em versículo 2 de Apocalipse 17, com a qual fornicaram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Muitos teólogos hoje, que são confiáveis, acreditam que Babilônia aqui, essa grande prostituta, não é somente uma cidade, mas também é uma versão corrupta do cristianismo no mundo, ou seja, vai ser a religião global que, ao invés de promover Jesus, vai destruir quem crê em Jesus por causa da avareza, etc. Vamos para a página 35 na apostila. Vocês que chegaram agora, Gabriel, não sei se você tem mais cópias, mas pode dar uma olhada, se alguém não tem, passa uma cópia da apostila. Tudo bem, página 35. Ok. Vamos para Daniel 9. Eu sei que temos pessoas aqui que não estavam aqui quando eu ensinei, eu preciso só enfatizar algo aqui. Daniel 9, por favor. E quando estamos procurando um jeito de ver a cronologia, né, dos eventos proféticos, nós precisamos de um calendário. E a Bíblia nos dá 2 calendários, ok? 2 calendários proféticos. O primeiro calendário é o de Israel. O outro calendário é o da igreja. O calendário da igreja, que nós estamos nesse calendário agora, se encontra em Apocalipse 2 e 3, ok? Mas os eventos da tribulação não lidam com a época da igreja, porque a igreja já foi arrebatada.
Então nós precisamos focar para entender essas profecias no calendário de Israel, o calendário profético de Israel. E em resumo, esse calendário se encontra em Daniel 9, versículos 24 a 27. E eu não vou ensinar tudo isso hoje à noite, eu já lidei com essas coisas, mas diz aqui em Daniel 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ok? E ele divide essas semanas, e no finzinho, ele fala em versículo 27, e ele, falando do anticristo, que vai ter esse império global, firmará aliança com muitos por uma semana. Essa semana é a última das 70 semanas em versículo 24. Esse calendário já passou 69 semanas. Nós não estamos na semana 70 ainda. Semana 70 vai acontecer somente depois do arrebatamento e somente quando o anticristo assinar a aliança, ou como ele diz aqui, firmar a aliança com Israel e outras pessoas também. Então nós precisamos entender isso, o que está acontecendo. Então nós não estamos falando hoje à noite sobre a gente e a igreja. Nós estamos falando sobre as profecias dadas para nós sobre o que vai acontecer após o arrebatamento. Então vamos chegar aqui na apostila. No calendário profético de Israel, que não inclui a época da igreja, Daniel 9, 6 impérios já têm pisado na terra de Israel, ok? E eu coloquei aqui para ajudar vocês: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Vamos voltar para Apocalipse 17, que vai nos ajudar com isso. E se tiver uma dúvida, pode fazer sua pergunta, porque é muita coisa. Mas aqui, Apocalipse 17, versículo 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Essa mulher é a grande prostituta. E a besta que tem 7 cabeças é o anticristo. Mas a Bíblia diz aqui que as cabeças dele representam montes. Daí, em versículo 10, ele diz: e são também 7 reis. Então a ideia é, quando você pensa sobre as cabeças, 7 cabeças, você está pensando sobre um rei e o monte, que seria o quê? O reino dele, ok? Então, o anticristo, ele tem uma ligação com 7 reinos, e diz aqui, versículo 10 ainda, 5 já caíram, e 1 já é 5. Então vamos ver aqui: Egito 1, Assíria 2, Babilônia 3, Pérsia 4, Grécia 5. 5 já caíram, é verdade, 5 já caíram. Roma não tinha caído ainda. Então ele diz aqui: e 1 já é. Ele está falando de quem? De Roma, na época de João, porque Roma ainda existia. E diz aqui: o outro ainda não é vindo. Há outro que vai chegar, que é Roma 2, ok? E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ele também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Vou ler, vou explicar, vou ler tudo, mas deixe-me tentar mostrar algo para vocês. Segundo essa profecia aqui, é o seguinte: nós estamos esperando o 7º império, e o anticristo vai, vamos dizer, sequestrar esse 7º império
e formar o oitavo, ok? Inclusive as profecias dizem que haverá 10 reis e ele vai arrancar esses 3 desses reis, que são chifres na profecia, e ele vai surgir. E daí fala que ele vai usar os 10 reis para fazer algo, para lutar contra Jesus, que eu acho que pode querer dizer que ele vai escolher outros 3 homens no lugar desses que ele arrancou, ou ele não vai matar, ele vai dar poder, mas ele vai acabar dominando. Eu não sei, eu não entendo muito bem esse detalhe. Mas nós estamos esperando um império chegar. Por que hoje, alguém pode até responder, por que a China, ou a Coreia do Norte, ou a Rússia, ou o Irã não ataca? Por que nós vemos tanto desejo de realmente dominar o mercado financeiro, dominar os outros povos? Por que pessoas têm bombas, mas por que nada acontece? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que tem pessoas com acesso a bombas nucleares só por um botão que mata nem sei quantas pessoas? As profecias dizem que há algo que está segurando. Inclusive, se vocês quiserem ver, vamos ver isso aqui rapidinho, em 2 Tessalonicenses, rapidinho, só para mostrar. Diz aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, esse mesmo mistério que opera na Babilônia, grande prostituta, etc. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus na igreja, influenciando nações que são contra isso, mas um dia Deus vai arrebatar a gente, e essa força aqui vai sumir, e Satanás vai ter todo o poder para fazer de qualquer coisa. Ele vai escolher um cara, chamado aqui em versículo 3, o homem do pecado e o filho da perdição, para formar esse 7º até 8º império que vai dominar, ok? Bom, vamos voltar para a apostila. 6 impérios já têm pisado na terra de Israel: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, e têm se organizado pelo poder de Satanás, que eu acabei de enfatizar para vocês, mas vamos ver isso. Apocalipse 12, por favor. Apocalipse 12. E eu acho muito interessante esse fato. Deus permite os impérios, Babilônia, etc., ainda que ele seja contra. Mas olha algo interessante aqui. Apocalipse 12, 3 diz o seguinte: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Ok, alguém fala para mim, grita para mim, quem é esse grande dragão vermelho? Nem todo mundo ao mesmo tempo. Quem ele é? Ele é quem? Satanás. Ele é Satanás, ele é o diabo. A Bíblia nos explica isso aqui em versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás. Então, para ajudar vocês a próxima vez, coloca uma linha de versículo 9 para versículo 3, tudo bem? Versículo 9 a 3, e você vai ver, esse grande dragão vermelho é Satanás. E diz que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Em capítulo 3, versículo 1, diz que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Presta atenção. A besta, então, será a, entre aspas, encarnação ou manifestação física do diabo nessa terra. E outra coisa muito interessante e importante, essa ideia de 7 cabeças, que tem 7 diademas, essa ideia dos montes, dos impérios, etc., Deus está dizendo aqui, era Satanás que levantou a Babilônia,
E Satanás que levantou, na verdade eu coloquei aqui as outras antes da Babilônia: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Cada império atacava com violência, fazia coisas horríveis, matava pessoas, e agora aprendemos que cada império surgiu na história do mundo por causa de Satanás. Cada vez. E a Bíblia diz, essa mesma força satânica vai influenciar o anticristo. Vamos chegar aqui em capítulo 13 de Apocalipse. Versículo 1: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a boca do leão. Como eu falei, vou enfatizar de novo, ele será um monstro. Agora ele é um conjunto dos outros impérios, porque ele vai ser como o leopardo, que era a Grécia, urso como Medo-Pérsia, leão como Babilônia. Então vai ser um conjunto. E o dragão, olha aqui, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Ou seja, novamente o poder desse último império vai vir de Satanás. Ok? O mesmo poder que operava no Egito, na Síria, na Babilônia, na Medo-Pérsia, na Grécia, em Roma, vai operar em Roma número 2, e daí esse império que vai surgir dessa Roma ressurreta. Quando João recebeu a profecia dele, ou seja, o livro de Apocalipse, os primeiros 5 impérios já tinham caído, e Roma existia ainda. Eu já mostrei isso para vocês, Apocalipse 17, versículo 10. A Roma que João conheceu, a Roma que crucificou Jesus, a Roma que dava problemas para os primeiros crentes até basicamente 313. Esse império começou a cair no ano 395 e caiu mesmo 476, ok? Mas meus 4 séculos após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o Sacro Império Romano Germânico, que nasceu e deu o nascimento para a Igreja Católica, existiu até 1806. E esse império, usando religião, matou, irmãos, milhões. Eu vi números até 150 milhões de pessoas. A Igreja Católica na Europa durante esse período. E aí vocês agora podem voltar a pensar sobre o que Daniel viu quando ele viu o quarto animal espantoso. O que é isso? Ou João aqui em João capítulo 17 diz aqui em versículo 6, Apocalipse 17, 6, João que escreveu, ele disse: vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E essa expressão, maravilhei-me com grande admiração, não deve dar a ideia para nós que ele achou legal. Ele ficou chocado. Como? E pode ser que ele viu algo em nome de religião, algo que é para ajudar as pessoas, mas estava matando a palavra aqui é santos, os crentes. Estima-se que esse império, esse império romano, Sacro Império Romano Germânico,
matou dezenas de milhões de pessoas, simplesmente por não concordaram com os ensinos da Igreja Católica. E essa coisa continuava, como vocês sabem. Por exemplo, a Inglaterra separou da Igreja Católica e formou a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana era basicamente a mesma coisa e perseguia as pessoas. E um grupo de pessoas que não concordavam, falavam, nós não aceitamos isso, e abriu uma porta para eles saírem da Inglaterra e ir para, talvez no português é Holanda, não sei, mas aquele país. Foram para lá e daí surgiu a oportunidade de sair de lá e ir para as Américas, especificamente o que é hoje os Estados Unidos, os peregrinos. E eles fundaram igrejas contra a Igreja Católica. E essa coisa cresceu e cresceu e cresceu. E interessantemente, naquele país tem mais igrejas batistas do que qualquer outro país, e surgiu um monte de missionários por todo o mundo através daquele país. E esse Sacro Império Romano Germânico da Europa acabou basicamente indo embora em 1806. E nós ainda vemos a influência da Igreja Católica. Inclusive, missionários já me falam de tempos antigos aqui no Brasil, que o missionário protestante, ele ia para uma certa cidade e o padre da cidade aqui no Brasil perseguia o missionário. Não sei se matava ou não, mas batia tudo, mandava o protestante embora. Não pode fazer aqui não. A Igreja Católica não tinha um grande poder, e nós percebemos como tinha poder político. Por exemplo, o nosso calendário, que marca os dias de Jesus, veio dos católicos. Quem percebeu que basicamente todo feriado é algo católico, né? Eles têm muita influência. Quem já viu o ouro e as riquezas da Igreja Católica em Roma e por todo mundo? Quem viu a catedral em Ji-Paraná? Alguém viu uma igreja protestante ou evangélica com um prédio desse por aqui? Não, ainda e muitos acreditam que Satanás vai usar o anticristo para fazer algo e aproveitar o poder, a autoridade e influência da Igreja Católica durante a tribulação. Muitos acreditam nisso. Eu não me ligo tanto com a Igreja Católica nesse sentido. Eu acho que é algo até maior. Não vai ser somente a Igreja Católica. Eu acho, pessoalmente, que a Igreja Católica é simplesmente mais um produto dos esforços satânicos para manipular a religião e cegar os olhos e levar a humanidade a achar que é salvação pelas obras. Que a Igreja Católica enfatiza isso. Lembra as indulgências que eles falavam? Se você quiser ter menos tempo no purgatório, após a morte, dá dinheiro para a igreja vai dar para você indulgência, e você vai ter menos tempo no purgatório. Acontecia isso na Europa por muito tempo. E por causa dessas coisas, Martinho Lutero, em 1517, dia 31 de outubro, esse mês, ele postou 95 teses nas portas da igreja, na Alemanha, se eu não me engano, dizendo essas são as coisas que são erradas na Igreja Católica. E isso criou a reforma protestante. E infelizmente o espírito, esse mesmo espírito citado aqui, estava nas igrejas protestantes, porque as igrejas protestantes queriam ainda autoridade e matavam especificamente batistas. Inclusive as igrejas católicas e protestantes nos davam o nome batista, porque nós não aceitávamos o batismo de bebês e falávamos, não, nós não aceitamos. Então eles nos chamavam de anabatistas, que quer dizer rebatizar a pessoa. E infelizmente até os protestantes matavam os batistas. Uma história triste, né? E muitas pessoas não falam sobre esse aspecto da história, quer esconder isso, mas sobre a realidade. E existe isso até hoje, um espírito
Não só de discordar do outro, mas de dominar e matar. E existe e vai surgir de grande forma, no fim. As profecias dizem que nos últimos dias, Roma vai ressuscitar, formando o sétimo império, composto de 10 reis. Agora vamos voltar para a profecia dada para Daniel, ok? Daniel capítulo 2. Então, o que vai acontecer? Eu estou dando tantos detalhes para vocês hoje à noite, juntando profecias, e vou falar para vocês, preparar essa página 35 não foi fácil. É uma página só, eu sei, não é muita coisa no papel, mas é muita coisa, irmãos. Então, se vocês ficarem perdidos, eu não quero, mas se vocês ficarem perdidos, eu não quero que vocês fiquem perdidos, mas me perdoe, eu vou tentar explicar bem. Aqui, Daniel 2, há um sonho que Nabucodonosor tem, pede que Daniel dá a interpretação, ou desse a interpretação, e aqui ele dá a interpretação a partir de versículo 37. É uma imagem grande, feita de ouro e prata e bronze, e daí vai para ferro. E o ferro, você chega no fim, e é uma mistura de ferro com barro de lodo. Note algo aqui, versículo 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Versículo 40 está falando de Roma, ok? Roma, pode escrever aí, Roma. Entre versículos 40 e 41 acontece a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o nascimento da igreja, a época da igreja, o arrebatamento, etc. Daí, o renascimento ou a ressurreição de Roma acontece em versículo 41. Diz aqui: e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Aqui não dá o número, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos dedos nos seus pés vocês têm? 10, certo? Esse número é importante porque nós vamos ver em outros lugares na Bíblia especificamente ligado com isso. Então você tem que pensar, 10 dedos. Diz aqui, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturar com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, que pode querer dizer algo que tem a ver com democracia, por causa da semente humana, mas vamos continuar. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, que são os 10 dedos, você pode marcar isso aqui, o Deus do céu se levantará um reino que não será jamais destruído. Está falando sobre o reino de Jesus Cristo. Nós sabemos que Roma não existe mais como um império. Então, aparentemente, há uma ressurreição que acontece entre versículo 40 e 41. Agora, vamos para a Apocalipse, por favor. E eu já li para vocês alguns versículos em Apocalipse 12, que enfatiza o dragão com 7 cabeças, Apocalipse 13, 7 cabeças, 10 chifres, etc. Mas vamos notar isso aqui porque é importante. Apocalipse 12, versículo 3 diz: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres.
Então, 7 cabeças são os impérios globais que já enfatizamos. Mas agora, 10 chifres. E chifres representam reis em Daniel e em Apocalipse. E sobre as suas cabeças 7 diademas. Agora vamos para Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, aparentemente, já estamos vendo, há uma ligação. Haverá um conjunto de nações, um tipo de império, e o anticristo vai acabar tendo o poder desses 10 reis. Agora vamos para capítulo 17 de Apocalipse. Apocalipse 17, versículo 10. E são também 7 reis, 5 já caíram e um já é. O outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7 e vai à perdição. Olha aqui, versículo 12. E os 10 chifres. Esses são os chifres na besta, que é o anticristo, que traz a grande prostituta, em versículo 1. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam um reino. Então ninguém pode dizer, eu sei, são essas nações na Europa hoje. Segundo aqui, que viste, os 10 chifres que viste são desses que ainda não receberam o reino. Não é possível a gente adivinhar, podemos, ou ter certeza. Podemos adivinhar, mas ter certeza a gente não tem. Mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro. Então o que eu vejo aqui é o fim da tribulação, esse conjunto, e Jesus vai chegar. É isso que eu estou entendendo na profecia aqui, porque o Cordeiro aqui é Jesus. Isso fica muito claro no livro. Então eles vão querer entrar em guerra contra Jesus. E claro, a profecia diz em Apocalipse 19 que Jesus vai vencer. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Inclusive diz aqui, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Ok. Diz aqui na apostila, as profecias dizem que nos últimos dias Roma vai ressuscitar, formando o 7º império, composto de 10 reis. Será horrível, por exemplo, diz aqui, eu acho que eu escrevi o capítulo certo, deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei Apocalipse, deve ser Daniel, vou ler para vocês o que eu já li, mas vou ler porque enfatiza isso. Daniel 7:23 disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Ok? Então será um império violento, agressivo, horrível. E que o império do anticristo surgirá desse último reino, ou império, por eliminar 3 desses 10 reis, aqui em Daniel 7, versículo 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, e o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres, novamente 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno,
ou seja, chifre número 11. Número 11. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Ok? Então, nós estamos vendo como haverá um império com 10 reis e eu não sei como, não sei tudo que vai acontecer, mas o anticristo vai poder, talvez a palavra seja eliminar, mas esses 3 reis vão cair e ele vai surgir em importância, poder, autoridade, influência, etc. Diz aqui em versículo 24: e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, enfatizando então a mesma coisa. O império do anticristo, portanto, será o 8º império. Aqui versículo 11 diz: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. Vamos continuar aqui. Desculpa, eu estava lendo o versículo errado. Apocalipse 17, 11. Eu li Daniel. Apocalipse 17, 11, que diz, e a besta que era e já não é, e ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Os 10 reis do 7º império entregarão o poder e a autoridade deles ao 8º, ou do anticristo, por 1 hora, para lutar contra Jesus, que eu já enfatizei para vocês. Ok. Eu vou terminar, eu vou passar mais uns 5 minutos, eu vou terminar essa página aqui se eu conseguir. Eu acho que eu não preciso mostrar toda a passagem, porque eu já mostrei muito, mas vamos para Daniel 11, para pelo menos ter marcado nas Bíblias. Eu estou olhando para o relógio aqui. Daniel, novamente, capítulo 11. Ok. Com todo o poder que o anticristo vai ter, ele ainda vai ter conflito, haverá problemas. Aqui em Daniel 11, versículo 40 diz: e no fim do tempo o rei do sul, lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então haverá conflito, e o pacto com Israel profetizado em Daniel será terminado. Já lemos isso em Daniel 9, 27. O anticristo, nesse conflito com outros povos, ele vai invadir Israel. Olha aqui versículo 41. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Então o povo de Israel vai poder escapar. Essa é a segunda metade da tribulação. E eu quero ligar algo. Eu não sei se eu estou certo, mas ele menciona aqui que Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon vão escapar. Quando você para pensar, geograficamente falando, Edom, Moabe e Amon ficam onde? Ficam em que hoje em dia é a Jordânia. E Jordânia tem pacto com Israel. Já tem. Depois de 1948, eles voltaram para a terra, fizeram pacto com a Jordânia. Ele está falando sobre essa região aqui, com esses 3 grupos que se encontram primeiramente no livro de Gênesis. Agora, vão comigo para o livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu não ia mostrar, mas eu acho tão interessante, eu acho que é bom mostrar. Apocalipse 12, aqui. A Bíblia diz que Satanás vai querer atacar Israel, representado por uma mulher. E diz aqui, em Apocalipse 12, 6, e a mulher fugiu para o deserto,
onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 60 dias, desculpa. Agora versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar onde é sustentado por um tempo, e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Ok. Para onde vai Israel? Aqui? O deserto. Qual deserto? Talvez o deserto mais próximo. Onde? Jordânia. Onde tem Petra. Quem viu as pedras e os povos antigos cortaram as pedras, esculpiram monumentos e tudo. Quem já viu isso? É muito legal. Tem até um filme antigo com esse negócio. Então, minha teoria é o seguinte: Deus vai ter como esconder Israel na segunda metade da tribulação, no deserto, na Jordânia. E por causa disso, esses povos em Daniel 11 vão poder escapar, porque esses povos são a Jordânia. Teoria, talvez eu esteja totalmente errado, mas eu estava vendo essas coisas. Peraí, mas é o mesmo lugar. E há muita pessoa que acredita que esse deserto aqui no Apocalipse 12 é a Petra, essa região. E ele vai mandar água, Satanás vai mandar água para tentar matar Israel, mas Deus vai abrir o chão e a água vai cair para dentro. Não sei se essa água representa pessoas ou água literal, porque a Bíblia diz que a água representa pessoas, às vezes, inclusive no Apocalipse 17, que nós estamos analisando hoje à noite. Então, Israel vai ser protegido durante isso, e a região da Jordânia escapará dos ataques do anticristo. O Egito, porém, não escapará, e você pode ler isso novamente em Daniel capítulo 11, versículo 42, 43, fala sobre isso. Mesma passagem você pode ler, mas Jordânia vai escapar, o Egito não vai escapar. O fim do império do anticristo verá o furor dele, porque ele vai ficar louco quando ele está perdendo coisas e tudo, ele vai ter inimigos e tudo, ele vai ficar louco. Você pode ler sobre isso em versículos 44 e 45, que se liga com o furor de Satanás aqui em Apocalipse 12, porque em Apocalipse 12 Satanás vai ser lançado do céu para não poder ir mais e acusar os irmãos, e ele vai usar o furor dele dentro do anticristo. Então você pode ligar o furor do anticristo em Apocalipse 12, de Satanás em Apocalipse 12, com o furor do anticristo em Daniel 11, os últimos versículos. Mas Jesus o vencerá e lançará o anticristo vivo no lago de fogo, e você pode ler sobre isso no Apocalipse 19, versículos 19 a 21. Então eu não vejo na Bíblia o anticristo morrendo na batalha de Armagedon, mas ele vai ser preso, julgado e lançado no lago de fogo. O anticristo trará um sistema de negócios ao mundo, que seduzirá os líderes políticos do mundo com avareza a qualquer custo. Estudamos isso na semana passada. Esse sistema será horrível, mas trará grande riqueza. E seria bom vocês lerem Apocalipse 17 e 18, porque mostra isso usando o nome Babilônia. Representa-se por uma cidade chamada Babilônia. Será descoberto que nessa cidade o povo de Deus foi martirizado. Essa cidade é um mistério, segundo Apocalipse 17, 5, mas fica claro que representa a fonte da maldade do mundo na religião e nos negócios, por causa do título Mãe das prostituições e abominações da terra. No fim dessa página aqui, eu simplesmente queria mostrar para vocês o que eu mostrei de Daniel e Apocalipse. 4 metais, 4 animais, 2 animais, 7 cabeças, 10 dedos, 10 chifres, esses números e os significados, as passagens, etc. Então, se você é uma pessoa estudiosa e você quer entender essas coisas, ao invés de me ouvir em 1 hora falar muito rápido,
Você pode pegar esses dois diagramas aqui, ir para casa, abrir sua Bíblia e comparar essas coisas. E você vai ver como tudo fica ligado. Tudo fica ligado. Para terminar então hoje à noite, nós estamos vendo que um novo império global vai surgir. E um homem, ninguém sabe quem, ele vai poder eliminar 3 reis desse império. E ele vai formar o 8º império global, que vai impactar Israel. Ele vai ter conflito com outros, ele vai ficar com raiva, Satanás vai ficar com raiva. Mas afinal de contas, o Cordeiro de Deus, Jesus, vai chegar. Ele vai vencer. E o anticristo vai ser julgado no lago de fogo, e Satanás vai ser preso, e nós vamos entrar no 9º império, que é o de Jesus Cristo, e vai ser maravilhoso.